História da Igreja, estamos estudando o volume 2, a lição 1, o item 5 do material didático que diz Os Mártires de Melitene. Bom, eu coloco aí uma citação de Eusébio de Cesareia, como eu digo, como historiador, ele é útil, ok? Aproveitando a pergunta do irmão, como historiador ele é útil. Nós temos também que tomar cuidado porque ele vai criticar muito as igrejas pentecostais. Tem a igreja pentecostal Nova Profecia, nós estudamos ela no livro 1, Eusébio de Cesareia chama eles de serpentes. Mas por quê? Porque essa igreja, inclusive Donato era dessa igreja, essa igreja eles confrontavam esses bispos que adoravam o demônio para não morrer. Porque os cristãos dessa igreja pentecostal, que ela se identificava como Igreja Pentecostal Nova Profecia, ou simplesmente Igreja Nova Profecia, eles confrontavam e eles diziam, a história diz que eles falavam, olha, vocês têm que descer do púlpito. Vocês se desviaram, vocês negaram a fé em Deus, vocês adoraram o demônio para morrer, para não morrer, então vocês têm que descer do púlpito, vocês têm que ir para o banco e ser provado. Donato, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente sobre a vida de Donato, ele vai enfrentar o imperador Constantino, ok? Afirmando, olha, esses bispos que estão aí, eles têm que descer do púlpito. Isso vai gerar um clima muito ruim na igreja. Mas, infelizmente, é o resultado desses cristãos que não conseguiram ser fiéis em meio à tortura, ok? E que é muito ruim falar isso. Mas, infelizmente, nós temos que dizer, né? Eles fundaram a Igreja Católica Romana. Então, isso tem que ser dito, porque essa instituição que está aí pervertendo o mundo, enganando, passou agora o dia de finados, né? Em novembro, nós estamos no dia 24 de novembro, passou o dia de finados. Esse é um dia universal, toda parte do mundo você encontra o dia de finados. Tem pessoas que pensam que foram os espíritas que instituíram esse culto aos mortos, mas quem instituiu esse culto aos mortos foi Agostinho de Hipona, foi a Igreja Católica. Ela está aí enganando as pessoas. E se nós chamarmos ela de Igreja de Jesus, o engano está sendo confirmado por nós. Nós não podemos fazer isso. Bom, Eusébio de Cesareia diz: e o espetáculo a que isto deu lugar ultrapassa toda a narração. Em todas as partes se encerrava uma multidão inumerável, e em todo lugar os cárceres, anteriormente aparelhados desde antigamente para homicidas e violadores de tumbas, transbordavam agora de bispos, presbíteros, diáconos, leitores e exorcistas, até que não sobrasse lugar ali para os condenados por suas maldades. A história diz que eram tantos presos, irmãos, e como o Império Romano ele tinha que fazer uma ata, um documento daquela pessoa que ele estava matando, porque eram romanos, né? Muitos romanos. A história diz que às vezes eles passavam o dia todo julgando, entrevistando a pessoa. Você é cristão? Ele dizendo sim. Então, tortura, ou então morte. Ok? E todas essas pessoas, durante esse período, infelizmente, eram tantas pessoas que tinham que morrer, que aí eu vou dizer, tinha até um felizmente, que aí chegava um ponto que anoitecia e não tinha mais como julgar. E diz a história que às vezes perguntavam, o que nós fazemos? Prendemos eles, né, para depois poder torturá-los e matá-los, mas as celas já não tinham mais espaço, não tem mais espaço das celas. Então o que nós fazemos? Solta eles e amanhã nós prendemos de novo. Então tinham cristãos que não chegavam a ser entrevistados, não chegavam nem a negar a fé. Estava na fila, uma fila gigantesca,
e antes de fazer a ata do nome dele, aquelas centenas de milhares eram mandados de volta para casa porque não tiveram tempo de julgar num tempo hábil, tá ok?